Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós vamos falar de um salmo que fala sobre a certeza da vitória e da gratidão, louvor e adoração que sai do coração daquele que confia em Deus e que ainda no meio da sua maior batalha é capaz de manter esta atitude de louvor, de adoração e de vitória. Ele diz assim, Salmo 108, firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitastes, ó Deus. Tu não saís, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Aleluia! Este é um salmo que toda vez que nós estivéssemos preocupados, ansiosos, sem solução para problemas, angustiados por situações que ainda não temos a saída, deveríamos acudir a Ele. Aqui nós temos uma situação que fala de situações que podem ser muito comuns para todos nós que vivemos nesta terra. Você encontra aí o salmista dizendo inclusive que o saltério e a harpa despertassem porque ele queria despertar a alva, que por favor vamos tocar, vamos cantar, vamos nos alegrar na madrugada. Aquele momento que muitos podem despertar e ficarem preocupados, ansiosos com o que vai acontecer, porque aquele dia é o dia que ele não tem para aquele pagamento, ele não tem para poder fazer cumprir com a sua obrigação, ou porque está com aquele problema no relacionamento, ou porque não está com a comodidade que gostaria, ou que existem problemas sem resolver no trabalho. Não sei qual pode ser a situação que de repente ao despertar ocupe a sua mente, mas que agradar a Deus através do seu louvor, da sua adoração, da sua entrega, de confiar nele, de colocar diante dele esta causa e dizer, por cima do que possa vir ou haver para resolver em situações que não estão trazendo talvez esta paz, esta tranquilidade, mas eu decido descansar em ti. E ele diz que o coração dele está firme. Ó Deus. Então quer dizer, Senhor, não nos preocupe, não tenha dúvida. Eu, mesmo com todos estes problemas, com todas estas adversidades, com todas estas dificuldades, no meu coração não existe dúvida. Eu confiarei em ti.
na tua promessa. E por isso ele canta, ele entoa louvores e com toda a sua alma. Sua alma não vai estar dividida entre preocupação e louvor e adoração. Não, ele entrega a preocupação a Deus e adora e louva a Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu pensamento e a sua vontade. E aí é onde ele desperta saltério e harpa. Eu quero alabar a Deus, eu vou na madrugada despertar a alva, eu vou ver nascer o dia cantando e adorando a Deus, e ele vai rendendo graças, ele vai estabelecendo quanto ele confia e sabe que Deus é aquele que produzirá esta condição no seu coração e na sua alma. E ele diz sim e pede que Deus salve eles pela sua destra de justiça. Ou seja, ele confia que quem vai livrar a Deus, livrar a ele e ao povo de Deus é Deus mesmo. E se você vê no versículo 12, ele diz que vão é o socorro dos homens. Como está o seu coração neste dia? Você despertou e pensou, eu tenho esta dificuldade, eu preciso ir ao banco para conseguir um financiamento, vou falar com este amigo, com este parente que tem condições de me ajudar, ou estou com este problema de saúde, vou ter que buscar um médico, não tenho para este remédio que necessito, ou para este tratamento que é muito caro. Qual é a sua expectativa? E onde está colocada a sua confiança? No dinheiro, no tratamento, na companhia de outras pessoas? Talvez seu problema seja porque você não tem, talvez, um parente, um amigo, um familiar que viva junto com você. Qual é a expectativa da sua alma? Como está o seu coração? Aqui o salmista diz e coloca muito claro que ele vai esperar que a salvação venha da parte de Deus. Em outras palavras, eu não vou buscar nenhum homem, eu não vou buscar nenhuma nação para que se entre em acordo, que nós como exército possamos vencer aos nossos adversários. Eu não vou tomar em conta as riquezas, os bens, as propriedades que eu tenha, não. O que fará com que eu possa estar descansado, confiado nesta vitória, sabendo que este momento vai passar e que virá o que Deus estabeleceu para a minha vida, é a confiança que eu tenho nele. E aí Deus mesmo responde, diz aqui, disse Deus na sua santidade, exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Ou seja, Siquém e Sucote eram lugares, esse vale de Sucote eram uns lugares muito importantes para o povo de Israel. Lugares que foram feitos altares, lugares em que os patriarcas estabeleceram aí pacto, aliança com Deus. E ele diz que meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é o meu cetro. Aqui ele fala que estes povos são guerreiros, são povos que terão reis. O cetro fala de reinado, e Judá é a nação, ou é a tribo de Israel, de onde saíram os reis. O próprio Jesus descende desta tribo. Fisicamente, ele encarnou em um descendente de Judá. Então Deus aqui diz, tranquilos, eu estou no controle e estes povos são meus. E vocês são os que terão reis, vocês são os que terão vitória. Olha o que ele diz, Efraim é a defesa da minha cabeça, ele é o casco, ele é o capacete, ele é o que tem a condição de vencer guerras, fazer frente aos seus inimigos. E ele diz, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar.
Sobre Edom atirarei as minhas sandálias, e sobre a Filistia jubilarei. São 3 povos. Nós temos o primeiro, Moabe, é o povo que descendeu do filho de Ló com sua filha mais velha. Quando Ló sai daquela cidade que seria destruída, Sodoma, e sua mulher olha para trás e se transforma em uma estátua de sal, os homens que estariam como noivos das suas filhas não quiseram sair, e as filhas de Ló saem com ele. Quando eles estão nas montanhas que fugiram daquela destruição, elas tomam uma iniciativa de fazer com que o pai se embebedasse até perder os sentidos e dormem com ele para ter descendência, para suscitar descendência para a sua família. E um deles foi este homem, Moabe. E Moabe, sendo uma nação que estava aí como vizinha de Israel, era uma nação ímpia, idólatra, que não reconhecia a Deus como seu Senhor. E sendo assim, esta nação era inimiga de Israel. No que pudessem prejudicar a Israel, eles faziam. Ainda pior, nós temos Edom. Edom eram os descendentes de Esaú. Esaú, o irmão de sangue, irmão de pai e mãe de Jacó. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, e Esaú era seu irmão, o que rejeitou a primogenitura, o que não deu valor a ser o primogênito, a ter a condição de ser o que levaria a descendência de Abraão adiante. E este irmão é o que impede que eles passem pela sua terra quando eles estão voltando do cativeiro, voltando do exílio, voltando de Egito. Você vai encontrar que Moisés, quando chega com este povo nesta terra, que era a terra de Edom, para passar por aí, para chegar até a terra prometida, a terra de Canaã, e ele manda mensageiros a pedir ao rei autorização para somente passar pelo caminho principal. Disse que eles não tomariam nada, não comeriam, nem sequer beberiam água dos poços deles, simplesmente que dessem autorização para cruzar o território deles, para chegarem do outro lado. E você vai ver o que ele respondeu. Nós vamos ler em Números, para entendermos como foi a reação deste rei de Edom em relação aos seus próprios irmãos. Em Números, no capítulo 20, do versículo 14 até o versículo 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhes: assim diz o teu irmão Israel, bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado,
E se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Porém ele disse, não passarás. E saiu-lhes Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar a Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Aqui nós temos uma situação horrível. É um irmão, eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E vinha o seu irmão, os seus descendentes do seu irmão, saídos de estarem como escravos, de estarem passando dificuldades, serem maltratados. Iam direto para a sua promessa, havia uma promessa. Eles retornavam, em verdade, para o lugar aonde Deus havia dito a Abraão que seria o lugar aonde eles habitariam. Mas este irmão, e simplesmente o que eles queriam era passar pela estrada no meio da terra deles. Eles tinham aí suas plantações, seu gado, tudo que eles faziam, mas eles disseram, nós não queremos nada, simplesmente cruzar por aqui. Eu vivo aqui, estou no Paraná. E nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e para cima estão São Paulo e tudo mais. É como se chegasse alguém do Rio Grande, chegasse aqui na divisa do Paraná e falasse com o governador e dissesse, eu preciso, por favor, cruzar pela estrada aqui do Paraná para eu poder chegar a São Paulo. E o governador dissesse, não, você não vai cruzar pela estrada do Paraná. E ele terá ou que pegar um navio e cruzar pelo Atlântico para chegar lá, ou ele vai ter que ir pelo Paraguai, Bolívia e cruzar até entrar a São Paulo. Não esqueça que eles estavam no meio do deserto. E eles iam com crianças, com mulheres, com homens já maiores, com animais. E este irmão não se compadeceu da situação daquele momento do seu irmão. Talvez você tenha vivido situações assim, de povos e de pessoas que se contrapuseram a você, porque os moabitas, eles tinham os reis, os deuses deles, eles não tinham nada que ver com Deus, com a palavra, com os princípios de Deus. Eles viviam a sua vida como eles bem queriam. Mas aqui nós temos um irmão, alguém que conhecia estes princípios, sabia o que o seu irmão vivia e o que havia estado vivendo. Talvez você diria, não, mas bem, entrem, se precisam descansar, se precisassem fazer aí um acampamento, precisam alguma coisa de alimento, ou precisam água, podem ficar à vontade. Talvez esse seja o desejo de todo irmão, quando encontra outro irmão que é do mesmo pai, da mesma mãe, da família, e diz, agora eu vou ter descanso. E aí acontece às vezes que a resposta, como ele disse aí, não passarás por mim. E ainda ameaçou e disse, a parte que se você se atreve eu vou com o exército. E diz que eles tinham um numeroso exército. Um numeroso e forte exército. E este povo vinha de ser escravos. Eles não tinham nem armas. E eles efetivamente tiveram que desviar-se e dar uma volta imensa num deserto árido, quente, sem recursos, com pessoas idosas, com crianças, com animais, pela dureza do coração de um irmão. E o que Deus diz que faria com estas duas nações é humilhá-los. Disse que
Aí se você volta em Salmos, no capítulo Salmos, 108, você vai encontrar que ele diz que Moabe lavaria os seus pés e Edom, ele atiraria a sua sandália. Ou seja, serviços que são de servos. Não se fala que ele destruiria, como ele diz, dos filisteus, não. Ele disse aqui, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, e sobre Edom atirarei a minha sandália, e sobre a Filistia jubilarei. Ou seja, estes serão minha jubilação. Aí eu vou destruí-los e totalmente estarão aplastados debaixo do meu pé. O que Deus nos está falando através da sua palavra? Existe um povo que, por cumprir os princípios da palavra de Deus, muitas vezes ele encontrará resistência, encontrará inimigos, encontrará revolta, encontrará inclusive ameaça de morte, encontrará egoísmo, falta de ajuda. Mas o que Deus está dizendo é: tranquilos, chega o meu dia. E quando chegar o meu dia, estes povos serão humilhados e estes serão destruídos. E a vitória e o que estará como rei e os que estarão reinando e os que estarão em vitória são os que decidiram, mesmo no meio da batalha, mesmo neste momento de luta, decidiram confiar em mim, confiar na minha provisão, manter-se com um coração firme em Deus, não se deixando levar por aquela tristeza, por aquela dor, por aquela dificuldade, e não se desviaram de cumprir e adorar e louvar aquele que tem a força. E terminamos como ele diz aqui no Salmo, ele diz: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro dos homens. E ele confirma no versículo 13, em Deus, diga, em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então, eu gostaria de dizer a você neste dia que está passando talvez por humilhações, por dificuldades, que talvez as pessoas que têm a condição, que podiam abrir este caminho para que você pudesse chegar mais rápido à sua bênção, talvez fecharam a porta, talvez alguns porque não querem viver o que Deus pede na sua palavra, são seus inimigos, se transformaram em inimigos, e se puderem destruir você para impedir que você consiga aquilo que Deus disse que você conseguiria, farão. Mas diz aqui que quem tem que calcar, pôr o pé em cima e desfazê-los é o próprio Deus. Ele mesmo vai fazer. E isto é bom, porque isto faz com que você fique livre de todo sentimento de vingança, de toda raiva, de todo ódio, de toda falta de perdão. Perdoe, ame e ainda ajude quem você puder destas mesmas pessoas. Porque Deus é o que fará esta obra. E aqui é onde nós devemos estar com a nossa confiança colocada. Em Deus nós faremos proezas. Não confie nas suas forças, não tema porque você não tem armas para enfrentar estes exércitos. Não esteja buscando entrar em guerras que Deus disse: tranquilo, pode desviar, eu igual vou cuidar de você no deserto. Igual eles chegaram em Canaã, chegaram na sua terra prometida, desfrutaram do leite e do mel. E até o dia de hoje você ouve falar de Israel, você vai a Israel, conhece estas pessoas, seus descendentes, vê aquela terra com a bênção do Senhor produzindo. E onde estão os de Moabe? Onde estão os de Edom? Onde estão os filisteus?
não existem mais como nação. Não existem. Não se sabe aonde estão estes descendentes destes povos. Sinal de que Deus cumpre a sua palavra. Não sei você, mas eu preferiria estar debaixo da proteção de Deus. E estes povos, julgados como nação, tenho certeza que tem pessoas deles que estão em Israel juntamente com estes israelitas, desfrutando a proteção de Deus. É uma decisão que cada um pode tomar. Os mesmos israelitas, quando saíram do Egito, muitos egípcios foram com eles. Então você pode decidir sair desta idolatria, deste engano, desta mentira, deste egoísmo, desta avarícia, de achar que porque você tem isto ou aquilo, você é aquele que pode dizer o que faz e o que não faz. Abra mão disto. Humilhe-se diante de Deus por reconhecer que Ele é o Senhor. Ele é o que tem a verdade. Ele é o único Deus que fará a justiça no momento certo e da forma correta. Não creia na ajuda de homens e na sua própria força. Decida entregar isto ao Senhor para que Ele complete a obra que começou na sua vida e na dos seus filhos. E que você seja uma pessoa que desperte a alva, louvando, adorando e com um coração firme em Deus. Não duvide, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que este seja um dia de vitória, um dia para que você abra a sua Bíblia, leia o Salmo 108, recite, memorize, e cada vez que o inimigo ou que qualquer circunstância queira colocar dúvida no seu coração, você recorra a esta palavra e diga: Deus é o Deus da minha salvação. A Ele vou exaltar, a Ele vou render glórias, louvor, adoração. E o meu coração está firmado nas promessas de Deus. E com toda a minha alma eu creio nisto e vivo em vitória, ainda em meio de dificuldades e de lutas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.